Bom dia, bem-vindos. Esse é o nosso devocional Direção, que acontece toda terça, quarta e quinta, 6h59 da manhã, aqui pelo Instagram, e depois nas plataformas digitais. Fica salvo. Vamos ler então uma palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Hoje é o primeiro dia da série Maturidade. Olha, divulgar que a série é Maturidade já é arriscado para mim. Já é arriscado porque quando você divulga um assunto que vai mexer com as suas estruturas, são poucos que gostariam de ouvir, são poucos que ficam para ouvir até o final. Realmente exige-se um nível de maturidade para falar sobre maturidade, sabia? Exige-se necessariamente um nível de maturidade para que você consiga conversar sobre isso. Porque a pessoa imatura, falou a palavra maturidade, é como se falasse criptonita pro super-homem, né? É como se falasse algo ofensivo. E a conversa que é sobre maturidade, o imaturo não aguenta ficar na roda. Então nessa roda aqui, já se exige um pouco de maturidade para você entender o que é maturidade. Por incrível que pareça. Vamos chegando, gente, e vamos ler então Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó. Afirmo, porém, que, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Paulo está falando com a igreja da Galácia e em determinado momento ele vai falar sobre maturidade. E nesse contexto dessa explicação, esse versículo poderoso está inserido no meio desse texto. E esse versículo poderoso fala sobre maturidade de uma forma diferente. Porque aqui fala sobre a relação de Deus com nós. Como Deus se relaciona conosco. E a comparação que é feita aqui é de um filho que é dono, herdeiro de tudo, com um escravo. Sabe, a escravidão é algo que todos gostariam de evitar, apesar de todos nós nascermos com uma inclinação. Mas a comparação de um filho herdeiro do dono com o escravo, ela parece algo violento demais, né? Você olha para aquilo ali e diz, não, o filho não é escravo. Só que o texto está dizendo que quem é imaturo, o filho, enquanto está imaturo, ele tem as mesmas atribuições de um escravo. Ele é comparado a um escravo. E aí eu te pergunto, qual é de fato a diferença entre um escravo e um filho imaturo? Porque ele é filho imaturo, ok? E o escravo está ali. Eles convivem juntos, né? Esse aqui pode ser comparado com aquele tempo que existiam escravos na casa dos senhores. Mas um filho imaturo convive com um escravo. E ele não tem diferença enquanto é imaturo. Por quê? Como isso está relacionado a como se relaciona o indivíduo com o pai. Como é que é a relação do escravo com o pai? E como é que é a relação de um filho imaturo com o pai? E note que eu estou falando de um pai saudável, né, que é o nosso Deus. Não é um pai disfuncional. Mas o texto está dizendo, quando o filho é imaturo, ele tem obrigações, como um escravo tem, que um escravo tem obrigação. Só que o escravo, guarde isso, um escravo cuida do que não é dele sem poder usufruir. O escravo mexe com coisas que ele não pode desfrutar. Então, escreva em algum lugar, a principal diferença de um escravo para um filho é o acesso. Para um filho imaturo é o acesso. Porque o escravo, ele toca nas coisas. Ele até manuseia as coisas, mas ele não tem acesso ao desfrute, acesso a usufruir. Ele não pode usufruir. Um filho imaturo, o texto bíblico vai dizer que ele tem a mesma predisposição. Ele pode mexer nas coisas, usar as coisas, mas ele não pode usufruir das coisas. Por quê? Porque ele é imaturo. A imaturidade, ela consiste em você não estar pronto para usufruir, então. Imaturidade não é eu não mexer com as coisas. Imaturidade é eu não estar pronto para elas. Imaturidade está relacionada com a minha forma de viver, com como eu uso as coisas. O nosso Deus, ele é um pai funcional. Ele é um pai real. E por vezes ele vai nos evitar que toquemos em algumas coisas
ele vai nos evitar que possuímos ou acessamos ou usufruímos pela nossa incapacidade de lidar com aquilo. Assim como o escravo também é. A questão é que o escravo, ele não tem direito a nada. O filho, ele tem direito a tudo. E tudo já é dele. Só que ele não pode ainda usufruir. No que nós estamos entrando aqui? Qual que é a ponta da linha? O início do raciocínio, para começarmos essa série. Existem muitas coisas que Deus quer que a gente usufrua. É desejo de Deus. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre o quanto que a gente joga para Deus coisas que Deus já decidiu. E a gente fala assim, Senhor, se Deus quiser, né? A expressão se Deus quiser é muito boa. Toda vez que eu ouço alguém dizendo se Deus quiser, dá vontade de corrigir. Principalmente sobre coisas que Deus já disse que quer. Né? Então muitas pessoas dizendo, olha, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou ser abençoado. Se Deus quiser, eu vou ser próspero. Se Deus quiser, meu casamento vai dar certo. Se Deus quiser... Então a pessoa coloca para Deus aquilo que Deus já disse que vai fazer, que já quer. Olha, se Deus quiser, eu vou orar mais. Se Deus quiser, eu vou ser mais próximo de Deus. Se Deus quiser, eu vou conhecer mais a Bíblia. Não. Isso Deus já quer. Então não é se Deus quiser, é se eu querer. Porque a maioria das coisas que eu não estou vivendo não é sobre o quanto Deus não quer, é sobre o quanto eu não quero. E o meu querer, à medida que eu vou entendendo o que Deus já quer, e o meu querer vai me empurrando para cumprir as etapas, a construção, o processo, os princípios para viver o que Deus quer. Porque para eu viver o que Deus quer, não será da mesma maneira que eu estou. Quanto maior é o que Deus quer que você viva, maior você também terá que ser. Quanto mais profundo, sabe, por trás de toda a recompensa, tem um processo, e o processo vai ser maior. E quanto maior é o que Deus tem para mim, maior é o preço daquilo. Para que eu seja um colaborador, um cooperador. Eu coopero com Deus quando eu cumpro princípios para a minha vida. Porque Deus não vai me dar coisas, não é porque, meu irmão, minha irmã, não é porque eu vou ser merecedor, mas é porque eu vou ser um mantenedor, alguém que vai manter o que Deus deu. Não esqueça disso, é muito mais difícil manter do que ter. É muito mais difícil permanecer do que começar. Começar é só começar. Tem gente que fica bloqueado no antes de começar, mas saiba que o começar é muito mais fácil. O começar é infinitamente mais fácil. Começar um casamento é fácil, começar um trabalho é fácil, começar uma empresa é fácil, começar uma rotina é fácil, começar a orar é fácil, começar a ler a Bíblia é fácil. Tudo é fácil no começo. O difícil é manter aquilo, e aí vai da sua maturidade. É por isso que Deus não nos deixa acessar algumas coisas, porque tem coisas que simplesmente vão escapar da nossa mão. E se elas vão escapar da nossa mão, a dor de se ter perdido, ela é muito maior da dor daquele que nunca teve. Se Deus já viu que você vai sofrer muito mais por perder, por que Ele vai deixar você ter? Se Deus já viu que a dor de você perder é muito maior do que a dor de você nunca ter, por que é que Ele vai deixar você ter para perder? Então, o nosso caminho em direção à vontade de Deus, a viver o propósito de Deus, ele é um caminho em direção à maturidade. Sabe? Na Terra, tudo que Deus espera de nós é a maturidade. Então você não pode medir alguém apenas pelo seu crescimento. Você precisa medir pela maturidade. E crescimento é uma coisa, maturidade é outra. Eu aprendi, depois de algum tempo, a observar algumas pessoas, que maturidade não tem a ver com tempo, de idade, por exemplo. Ou você não conhece ninguém que tenha pouca idade e muita maturidade, ou muita idade e pouca maturidade. Você conhece algum velhinho infantil? Você conhece algum jovem que entendeu algumas coisas que talvez você está entendendo agora? Pois é, essa disfunção parece que era para ser... O natural seria a pessoa crescer em maturidade à medida que cresce a sua idade. Mas não é. Não é assim, de fato. A gente vê todos os dias pessoas que crescem, mas não amadurecem. Então, a principal... Vamos começar a diferenciar? Vamos falar sobre o que é maturidade e o que é imaturidade? Primeira coisa, a principal diferença do imaturo para o maduro.
A principal diferença do imaturo para o maduro. O imaturo se acha maduro. Já começou por aí. Quanto mais imaturo você é, mais maduro você se acha. Porque o maduro não se acha, o maduro é. Quem se acha é porque não é, entende? Uma vez que eu me acho alguma coisa é porque eu não sou. Quem é, é. Não precisa se achar nada. Então, o imaturo, ele sempre se acha maduro. E ele se locupleta, se sobrepondo sobre os outros como se ele fosse melhor que alguém. Mas o maduro entende a sua pequenez. Porque, de fato, há conhecimentos que você, ao adquirir eles, ou ao começar a entender algumas coisas, só se percebe que não sabe nada. Enquanto pessoas que não começam a ver sobre aquele assunto, acham que sabe tudo. Há dois tipos de pessoas no mundo. Os que prosperam, os que crescem, evoluem, amadurecem, e os que sabem tudo. São diferentes pessoas. São diferentes, né? Aqueles que crescem, amadurecem, aprendem, machucam, quebra a cara, consertam, vão atrás de uma mentoria, vão atrás de um professor, pede perdão, vão consertando, vão melhorando, e aquele que sabe todas as coisas. Esse aí não vive nada, né? Então, antes de nós falarmos o que é maturidade, e vamos pegar a Bíblia para trazer a base da nossa conversa aqui, o que maturidade não é. O que não é maturidade. Então, preciso desmanchar o que não é maturidade antes de entender o que é maturidade. Vamos lá. Primeiro, maturidade não é idade. Você já viu alguém com muita idade e pouca maturidade? Ok. Então, maturidade não é idade. Já viu alguém jovem com uma maturidade, parece que além do que a sua idade permite? Pois é, maturidade não é idade. Maturidade não é tempo de atividade. Como assim? Faz muito tempo que eu faço essa mesma coisa, então eu tenho maturidade nisso. Não, nem sempre. Tem pessoas que fazem a mesma coisa a vida inteira e nunca aprendem as coisas que aquela função exige. Não amadureceu. Ele cresceu ali, sabe? É tão interessante que há pessoas que crescem e não amadurecem, né? Ela faz uma atividade e cresce naquela atividade, mas não amadurece naquela atividade. Que doideira, né? Não amadureceu, algumas coisas faltaram. Porque a maturidade é essa junção entre o crescimento e o que se faz com ele. Aí a pessoa está fazendo muito tempo a mesma atividade, mas ela cresce, você olha, meu Deus, que maravilhoso, ela cresce. Mas aquilo não amadurece, parece. Não dá fruto. Vamos lá. Maturidade não é idade, maturidade não é tempo de atividade, maturidade não é conhecimento. Não é informação, não é estudo. Não vou amadurecer por estudar. Apenas. Não vou amadurecer apenas por estudar. E há pessoas que querem amadurecer ou vivem estudando e nunca amadurecem. Gente, isso me assusta. Isso me assusta. Por exemplo, eu gosto muito de ler livros, né? Um pouco tempo para cá, eu aprendi a gostar de livros de autores. Eu tinha dificuldade, eu lia só livros de estudo. Livros de faculdade, livro de pós, livro de teologia. Aí, um tempo atrás, eu comecei a ler livros de autores. Então, foi um bloqueio na minha vida que me atrapalhou muito. Me atrasou muita coisa. Tanto é que eu percebi ao longo dos dias que comecei a ler livros de autores assim, o quanto que isso me acelerou. Então, enquanto eu não fazia aquilo, só me atrasava. E eu percebi pessoas, eu estava lendo um livro, olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu pegava um livro, lia 3, 4 páginas, riscava, escrevia, parava às vezes no livro, às vezes ficava uma semana para ler o livro em 5 dias, ficava ali uma semana toda e na metade do livro. E eu ficava assim, meditando naquilo ali. No outro dia eu voltava para a mesma página. Às vezes fechava o livro e chamava minha esposa e dizia, amor, tomei uma decisão. Aquele livro ali me fez tomar essa decisão. A partir de agora, nessa casa, nós vamos fazer isso. A partir de agora, na minha vida, eu vou fazer isso. Eu li isso aqui, aprendi isso aqui no livro e vou aplicar. Ok. Aí eu começo a aplicar aquilo ali e começo a ter um resultado extraordinário naquela área que aquele livro me ensinou. A gente começa a viver, meu Deus, coisa ali, amor, graças àquele livro. Né? Eu vou lá agradecer o autor. Eu vou agradecer a Deus também. Eu vou ser grato, generoso, porque, meu Deus, depois que eu li aquelas páginas, mudaram a minha história. Eu começo a viver aquele contato com Deus. E eu começo a viver coisas do resultado daquela leitura
que eu não vejo em alguém, ok? Essa pessoa não está vivendo aquilo ali que eu estou vivendo. Eu queria que ela vivesse o que eu estou vivendo. E sabe o que aconteceu comigo? De eu pegar o livro, sabe? Eu pegar o livro e dizer assim, amigo, olha só, você está com dificuldade dessa área? Pois é, cara, eu li um livro que mudou a minha cabeça completamente nessa área. Mudou a nossa rotina, mudou a nossa caminhada, e a gente simplesmente passou a viver um outro resultado. Meu irmão, incrível, esse livro aqui mudou a minha história. Pega esse livro. Quando eu digo pega esse livro, o cara diz, eu já li. Aí eu entro em crise. Eu já li, ele fala pra mim. Já li esse livro, bem bom, livro show de bola, hein? Gostei mesmo, o autor, assim, é um cara espetacular. Eu entro em crise, eu fico, como assim? Não, eu li isso aqui faz 5 anos atrás. Faz 5 anos atrás. Irmão, como é possível? Como é possível? Aí, quando aconteceu isso aqui uma vez, eu comecei a perceber que isso acontece sempre. Pessoas que têm a biblioteca muito maior do que a minha, leram muito mais livros do que eu. Você olha as prateleiras e diz, meu Deus, olha que riqueza o cara tem lá. E você fala, meu Deus do céu, eu quero ler também, eu também quero ter o que ele tem. E quando eu vejo, eu percebo que eu tenho mais do que ele. Não, com todo respeito, com toda humildade, Deus o livre misericórdia. Não sou melhor do que ninguém. Mas a gente percebe que, por pegar pouca coisa e aplicar, a gente já passou de várias fases. E tem gente que só absorve conhecimento, informação, e não amadurece. Então, a maturidade, não amadurecer, é não viver o resultado daquilo. É uma informação, só mais uma informação. Que loucura, gente. Eu tive uma crise quando eu tenho crises, né? E de outra forma também, agora vou me colocar do outro lado. De eu ler livros, tomar algumas decisões a partir daqueles livros, e perceber pessoas que mudaram de vida lendo os mesmos livros que eu, e alguma coisa eles entenderam que eu não entendi. Então não é sobre o quanto que eu tenho acesso à informação e conhecimento que me trará maturidade. Ok? Maturidade não é idade, não é tempo de atividade, maturidade não é conhecimento. E maturidade, por último, e também não menos importante, não é aparência. Gente do céu, é a coisa que mais machuca, eu acho. Pessoas que têm aparência. Quando eles percebem, e esse é o problema, né? Quando a gente fala muito sobre o que se deve fazer, quando a gente fala muito sobre comportamento, que é o meu caso, eu falo muito sobre comportamento. Tem pessoas que só montam o comportamento para mostrar que é. Isso aqui é terrível, gente. É terrível, coisa mais triste do mundo. E tem uma live que eu deixei salvo aqui, a última live que eu gravei, que eu falei muito sobre isso. Não se contente em só aparentar as coisas. Não se contente em receber aplauso dos outros por aparentar algo que você não é. Mas tem gente que se completa nisso. Se completa nisso. Então ele é uma criança, mas ele aparenta ser maduro. E quando ele aparenta ser maduro, ela aparenta ser madura, ele se completa em saber que as pessoas pensam que ele é. Você não pode se completar com isso, meu amigo. Você não pode. Está faltando algo. Está faltando você viver o que está aparentando. É muito melhor você não aparentar e ser. É muito melhor você não aparentar e ser do que você aparentar algo que você não é. Guarde no seu coração isso. É muito melhor você não ter reputação e ter essência. É muito melhor você não ter seguidores e ter essência e ser alguém. Ser aquilo que Deus quer que você seja. Do que você ficar procurando reputação, procurar seguidores, procurar aparentar coisas, procurar pessoas que batam palma para aquilo que você não é. É a coisa mais horrível do mundo. Deus não unge aquilo que você não é. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. E quando você fica só aparentando, você deixa de viver o que Deus tem para você de verdade, de fato. E sabe, é muito maior. Deixa eu te falar uma coisa que é muito sério nessa série sobre maturidade. A gente vai conversar bastante. Tem muitas coisas legais aqui, importantes para a sua vida. O algoritmo hoje da rede social, depois que o TikTok surgiu, ele é um algoritmo que te facilita a viralização, né? Então você vai ver no TikTok vídeos que viralizaram. Às vezes vídeos de segundos, sabe? Segundos assim, fazendo uma dancinha, ou só... Hoje tem gente fazendo os vídeos de reação. Aí eles botam um vídeo e ficam ali reagindo assim.
E não falo nada. A coisa mais engraçada. Bota o vídeo, deixa o vídeo falar e fico assim. Ok, vou fazer isso também um dia. Você tem que fazer o quê? Né? Só para destacar o vídeo e mostra o rosto? Vou ficar batendo nisso aí. A questão é que muita gente faz isso aí, só isso aí, né? E viralizam. Agora eu vou te falar outra coisa, bem séria que acontece quando isso acontece. Um problema dessa viralização. Tempos atrás, quando o TikTok surgiu, surgiram várias trends, né? Eles chamam de trends, que é a moda do momento, aquela montagem de vídeo, aquela música, aquela coisa do momento, que todo mundo pega para surfar na onda e puxa para seu público, né? Por exemplo, eu aqui sou um pregador da palavra, falo sobre o comportamento humano, falo sobre a Bíblia, princípios bíblicos, diários, vida com Deus, falo muito sobre isso aqui, né? Aí surge lá uma trend que é você... eu vou dar um exemplo, vamos ver. É uma trend que a pessoa está varrendo a parede e aí varrendo o chão e de repente vem uma musiquinha e a música corta e aí você solta a vassoura e fala alguma coisa. Vamos supor que seja assim. E aí todo mundo começa a usar dessa onda. E aí eu vou pegar isso também, eu quero aprender a utilizar esse algoritmo e pego ali a vassoura, eu vou varrendo e aí de repente a música para, eu solto a vassoura e eu puxo para aquilo que eu tenho para dar, que é a palavra de Deus e tal. Vamos supor que seja assim. A questão é que, às vezes, nessa de surfar na onda, muita gente faz isso, de surfar na onda, e eles acabam fazendo coisas que não têm nada a ver com o que eles são. E depois eles ficam presos naquilo. Olha, esse tempo atrás eu vi um casal que viralizou uma musiquinha, brincando entre casal, e logo depois, viralizou assim milhões e milhões de acessos. No vídeo seguinte, eles estavam se olhando, botaram uma música de fundo, e ficaram se olhando assim, e a legenda estava escrita assim, ó, nós sem saber o que fazer depois de ter viralizado. Agora eles estão presos porque todo esse povo que veio para seguir eles, todo esse povo que veio por causa daquele vídeo, quer mais disso, eles não sabem nem o que fazer. Eles têm uma decisão a fazer agora. Ou tentar converter esse povo para o propósito que eles têm de vida, que é a coisa mais difícil que existe, porque se você chamou atenção para sua rede social só com piada, quando você for falar sério, ninguém vai querer te ouvir. Quando você chamou para um tipo de assunto, você vai ter dificuldade de transformar esses que entraram ali por aquilo que queima o seu coração. Ou eles vão agora ficar presos àquele público e passar a gravar coisas só para agradar aquele público, virar um palhaço de circo. Esse tempo atrás, uns 3 anos atrás, quando surgiu o algoritmo do TikTok, a rede social do TikTok, eu gravei um vídeo brincando, sabe? Fiz uma brincadeira assim de 10, 20 segundos. E aí eu levantei da cadeira dizendo que eu estava pesado, eu estava me sentindo gordo, uma coisa assim, brincando. Pra descontrair, achei engraçado até a brincadeira. Quando eu fiz isso aqui, não deu em 2, 3 dias, chegou a 200 mil acessos, 300 mil acessos, e começou uma gente seguir, curtir, e vai seguidor, um monte de coisa. E eu disse assim, olha só, capacidade que há de virar. Como as pessoas são fúteis, né? Como elas compartilham coisas só para dar risada, e não compartilham coisas que realmente mudam a vida das pessoas. Só que depois eu vi que eu comecei a postar vídeo de palavra, vídeo de conselhos, vídeo de princípios bíblicos, pregações, trechos, e aquilo não vingava mais. Por quê? Porque o público que estava ali na minha rede social, na época do TikTok, eram pessoas que vieram para dar risada. Então a pessoa fica presa numa aparência e vai seguindo o que as pessoas estão pedindo. Então existe uma grande diferença entre você servir as pessoas na necessidade delas e você se tornar um palhaço de circo, só faz o que elas querem. Porque de fato as pessoas não sabem o que elas querem. Elas estão seguindo um fluxo. Elas só decidem o que querem a partir daquilo que eles apresentam. Como nós já temos uma inclinação para procrastinar, para preguiça, para sorrir, para fazer coisas que não envolvem o propósito de vida, automaticamente elas são levadas a isso. A musiquinhas, a dancinhas, a piadinhas. Só que de repente você começa a falar coisas do seu coração, que queima a sua vida, queima o seu coração. Você começa a transbordar aquilo ali e você percebe que agora você está preso numa aparência de algo. Você está aparentando algo e você não é aquilo ali. A rede social também tem muita gente vivendo dessa máscara hoje. As pessoas estão ali simplesmente mascarando uma coisa, mascarando comunhão com Deus, mascarando intimidade com Deus, falando de coisas de Deus. Não estão vivendo aquilo ali, não amadureceram ainda. Nem a ideia amadureceu. Então, aparência não é maturidade. Não adianta eu chegar aqui e eu falar bem calmo, como alguém maduro,
querendo passar uma ideia de que eu tenho 160 anos de idade interior. Não, 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 não. Eu não tenho que aparentar nada, eu tenho que ser. É muito melhor as pessoas me acharem criança e a minha esposa achar eu maduro. É muito melhor as pessoas me acharem infantil e o meu filho saber o pai que tem, do que pessoas que têm a aprovação de todos e têm a rejeição de quem verdadeiramente o conhece. E sabe, muito mais do que a aparência que eu dou para minha esposa, muito mais do que aquilo que meu filho me enxerga, é como Deus me enxerga. O que adianta eu aparentar maturidade aos outros e diante de Deus eu não acessar um monte de coisa, não desfrutar de um monte de coisa, porque a minha vida de filho herdeiro ela é igual a de um escravo ainda, porque um filho herdeiro imaturo é como se fosse um escravo. Ele mexe nas coisas sem usufruir delas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que nós produzamos frutos. E fruto é resultado, fruto é projeto, fruto é filho, fruto é resultado do que você é, ok? E Deus espera que nós venhamos produzir frutos. A questão é que você não manda uma árvore de laranja produzir laranja, uma árvore de manga produzir manga, você não manda uma macieira produzir maçã, não se manda. É só ela amadurecer. E quando ela amadurece, o fruto é só uma consequência. Então a sua corrida não é para produzir fruto, a sua corrida é em direção à maturidade. A nossa corrida não é em direção a fruto. Eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar... Não, você não tem que dar fruto, você tem que amadurecer. Que à medida que você amadurece, o fruto é só uma consequência. Tem gente que está querendo dar fruto sem amadurecer, não dá, meu amigo. Não dá, minha amiga. O fruto e o resultado só vem depois da maturidade. Deus não vai chamar criança para a guerra. Não vai chamar meninos, meninas para a guerra. Inclusive, nem Jesus vai vir arrebatar uma menina. Vai vir arrebatar uma igreja, uma noiva. Então o caminho para a maturidade é a nossa obrigação. Nós temos que andar em direção à maturidade, ao invés de andar só em direção ao crescimento. Guarde o que eu vou te dizer, crescer é obrigatório. Escreve nos comentários para mim, por favor. Escreve aí para nós ecoar essa mensagem. Crescer é obrigatório, amadurecer é escolha, é opção. Escreva aí. Crescer é obrigatório, amadurecer é uma escolha. Não se pede para alguém fazer, dar algo que só a maturidade pode fazer ele dar. Não se precisa pedir para alguém produzir algo que só a maturidade produzirá. Então, uma árvore não dá fruto quando cresce, ela dá quando amadurece, na sua estação. Crescer é obrigatório, amadurecer é escolha. Você conhece uma pessoa que cresceu numa área da vida, mas ela não amadurece naquela área? Escreva aí, crescer é obrigatório, amadurecer é opção, é escolha, é decisão. Então, quanto mais maturidade eu tenho, menos controle eu preciso. Você só precisa controlar quem não amadureceu. Quem não amadureceu precisa ser controlado. Quanto mais maturidade, menos controle. Quanto mais controle, menos maturidade. Porque o controle ele já é o reflexo de uma imaturidade. O controle já é o reflexo disso. Crescer é obrigatório. Amadurecer é opção. Eu preciso ser controlado quando eu não tenho autocontrole. Eu preciso ser governado quando eu não tenho autogoverno. Eu não posso governar enquanto eu não tenho autogoverno. Eu não posso liderar enquanto não me autolidero. Não. Eu não posso corrigir enquanto eu não me corrijo. Quanto mais maturidade, menos controle. Quanto mais pessoas têm que estar em cima de você, dizendo para você o que você tem que fazer, o que você tem que se controlar, quais os teus excessos, quais os teus limites. Quanto mais você precisa disso, mais imaturo você é. Porque uma criança, ela é assim. Meu filho é assim. Ele precisa o tempo todo que a gente o controle. Eu preciso ensiná-lo, então, o caminho da maturidade para que eu, então, precise
necessariamente pare de o controlar. Porque à medida que a pessoa amadurece, ela vai tendo autonomia. E autonomia é assim: você ensina a autonomia para recuperar a sua. Se você é um líder e não torna a vida dos seus liderados num treinamento difícil, a vida deles será difícil depois. Se você é um pai e você não dá um treinamento difícil para eles, a vida deles será difícil depois. E será muito mais. Então você precisa ensinar a autonomia, levar ao caminho da maturidade. À medida que ele amadurece, ele precisa de menos controle, menos correção. Ele precisa de menos disciplina de fora, mas ele será autodisciplinado. Então toda vez que você ensina autonomia para alguém, você ensina ela a caminhar. Para crescer, eu preciso de saúde, mas para amadurecer, eu preciso de algumas dores. Eu vou encerrar a live agora, que é só a introdução, né? Nós temos 2 partes agora e o melhor está sempre no final, você sabe disso, né? Então, eu preciso ensinar uma criança a andar para desenvolver autonomia, ok? E eu preciso ensinar autonomia para que ela aprenda a andar. Então, à medida que eu ensino a andar, eu ensino autonomia. Ao mesmo tempo, porque uma coisa vai puxando a outra. Ela vai aprendendo a andar, quanto mais autônoma ela fica. E ela vai aprendendo autonomia, quanto mais ela anda sozinha. Você precisa fazer isso. E agora você aplica isso na sua vida. Porque se eu tiver saúde, eu vou crescer, naturalmente. Mas não é sobre crescimento essa transmissão, essa série. É sobre amadurecer enquanto cresço. Então maturidade não é tempo. Eu vou encerrar com essa frase para começar amanhã com ela. Maturidade não é tempo. Mas maturidade sem tempo não existe. Guarde isso. Maturidade não é tempo. Mas maturidade sem tempo não existe. Ok? Amanhã eu explico melhor essa frase e a gente começa então a conversar mais sobre isso. Foi muito bom estar com vocês, gente. Muito bom estar com vocês. Vamos fazer uma oração rápida? Para encerrar esse dia, feche os teus olhos. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde. Por tudo que o Senhor é e tens feito em nós através de nós. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor encontre nessa manhã terras férteis. Pessoas prontas, preparadas, aptas para te ouvir. Para que essa semente seja lançada, como foi. E ela venha germinar, crescer e dar muito fruto. Eis-me aqui, Senhor. Pode lançar a tua palavra em mim. Eu sou essa terra preparada para te receber. Trata em mim. Trata em mim, Pai, o que o Senhor quer tratar. Transforma-me conforme a tua palavra. Eu vou aplicar tudo que eu ouvir. Eu vou praticar o que eu estou ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Hoje será um dia onde nós vamos viver o teu propósito, o teu sonho. Ninguém vai me separar de viver os teus projetos. Então eu assumo esse compromisso como colaborador do cumprir da tua vontade em mim. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.